Oi gente, sejam bem-vindos, estamos de volta aqui no canal H+, com um vídeo que pode derrubar o canal e o professor junto. Ele pode ser polêmico, mas eu espero que não, espero que vocês entendam. Vamos lá então, 1º de abril de 1964, foi ou não foi? Golpe. Você acredita? A Terra, ela não é redonda, ela é plana. Sim, tô falando. E em 64 não foi golpe, não teve golpe nenhum. Pois é, gente, se você acredita que em 64 não teve golpe, parabéns. Você também deve acreditar que a Terra não é redonda, né? É um pouquinho difícil não acreditar nisso. Então a aula de hoje vai ser sobre o golpe de 1964. A gente vai explicar os elementos que fizeram, né, este golpe acontecer, quem eram os atores no processo, e aí eu vou contar quantos golpes tiveram dentro do golpe. Meu Deus, é tanto golpe que até eu me atrapalhei. Nós vimos na aula anterior que João Goulart tinha aquele seu plano de metas, né? Ele tinha que implementar um plano de metas, mas ele não conseguia, porque ele não tinha apoio do Congresso. Então, em março de 64, a gente está numa situação muito ruim para o governo de Jango, né? Inflação com previsão de 140%, né? Naquele ano, economia com queda no crescimento, poder de compra do brasileiro lá embaixo, desemprego em alta, né? Problemas no campo que sempre existiram, ainda pressionavam mais o governo. Só tinha uma solução para o João Goulart, era aquele plano de metas que ele tinha feito, mas o Congresso não quer aprovar de jeito nenhum. Então a ideia do João Goulart é ou muda a Constituição, ou muda o Congresso, ou eu passo por cima de tudo e faço um plebiscito. Então, para o João Goulart, a única saída política possível não era constitucional, tá? Então a gente já tem um caminho obscuro aí que o João Goulart começa a buscar. Primeiro no comício, que eu já falei lá na Central do Brasil, né? No dia 13 de março, que vai juntar mais de 150 mil pessoas. Era um comício para sindicalistas, né? Para trabalhadores, etc. Ali para os seus apoiadores, com vários grupos de esquerda ali. O Brizola faz um discurso forte. Depois o João Goulart, né? Um discurso um pouquinho mais apaziguador, né? Começa a falar, né, da necessidade de implantação dessas reformas de base. Para isso, ele já afirma naquele discurso que os trabalhadores, os sargentos que não poderiam votar, né, nem ser votados, por exemplo, eles teriam que ter uma participação maior na política brasileira. Para isso, teria que ser alterada a Constituição, o Congresso deveria mudar. Então era essa ideia que o João Goulart estava tentando, né, passar para a população, para a sua base de apoio. Gente, a Constituição tem que mudar, assim não vai dar. Então, este comício que ele faz tem uma resposta rápida, né, da direita brasileira, porque em São Paulo, uma união de mulheres, o Instituto, o IPES, por exemplo, que eu falei na aula anterior, né, os institutos de direita começam a agir e a gente tem uma passeata contra, né, os atos do governo com um número equivalente. Apesar de ter estimativas de 500 mil, acredita-se que, na verdade, foi entre 100 e 200 mil pessoas também no dia 19 de março, né, de 64. O que isso quer dizer? Quer dizer que o país está dividido. Dividido no mundo político, dividido no mundo social, dividido na ideologia, né? Assim como o mundo inteiro estava, o Brasil também estava, o mundo era Guerra Fria, né? Capitalismo e comunismo, e o Brasil também estava se encaminhando para uma disputa interna, né? Com duas ideias completamente diferentes. A liberal da UDN mais de direita, e a socialista, né, mais do PTB, por exemplo. Então a gente tinha conflitos de ideias, conflito entre as classes sociais, e isso tudo se reverberava dentro dos quartéis, onde também tinha uma divisão. Então a gente está num mês caótico, né, que é esse mês de março de 1964. Mas nada está tão ruim que não possa piorar, né? O clima era tão tenso no Brasil que no dia 25 de março, uma associação dos marinheiros e fuzileiros navais lá no Rio de Janeiro foi fazer uma festa, onde vários membros, né, do Partido Comunista do Brasil estavam presentes. Então essa festa ficou associada mais a um evento político. Por que os marinheiros, por que os fuzileiros, né, eles eram tão comunistas assim?
Gente, em 46, a Constituição não previa o voto dos praças do Exército. Eles eram como se fossem analfabetos naquele tempo, não tinham direito político. Então eles não poderiam votar e não poderiam ser votados. O João Goulart, né, ele provocava muito isso dentro dos quartéis. Ele incitava esses sargentos a buscar, claro, né, maior participação na política. Ele via isso como necessário, então ele usava essa falha na Constituição para ter uma base política entre os praças, né, das Forças Armadas, que são as pessoas que lutam mesmo quando dá um rolo, né, um conflito. O ministro da Guerra, ele manda, né, uma outra tropa de fuzileiros navais intervir nessa festa na associação, porque era proibido, e os próprios fuzileiros navais largam o capacete longe, né, alguns deles, e vão para a festa, e aí não acontece nada. Há uma meio que rebelião dentro da Marinha, e isso incomoda muito a alta patente, né, os militares, que viam isso como um ato de indisciplina. Enquanto isso, João Goulart fazia seus comícios, né? Incitava a galera para aumentar a sua base de apoio. Ele não gostava da Constituição, a direita também não. Quer dizer, ninguém estava contente com aquela Constituição que fizeram em 46, né? Porque ninguém conseguia agir com maior liberdade. Esse comício do João Goulart era para tentar forçar uma mudança. Ou que colocasse ele no poder por mais tempo, né, permitisse uma reeleição, ou que permitisse a continuação do seu governo através da candidatura do Leonel Brizola, que por ser seu cunhado na Constituição de 46, havia essa proibição, né, de se candidatar à presidência, porque cunhado era considerado parente. Por isso que a gente tem um ditado, né, que reverbera até hoje: cunhado não é parente. Aí naquele tempo tinha, né, através da campanha do Brizola. Cunhado não é parente, Brizola para presidente, né, eram estes aí. Então a gente tem nos comícios, geralmente, o Brizola abrindo o discurso e o João Goulart, né, encerrando eles. E no dia 30 de março de 1964, a gente vai ter um outro discurso forte. A gente está no Automóvel Clube, né, na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro. É um evento que reunia muitos subtenentes e sargentos, né, do Exército. O João Goulart vai lá fazer o seu discurso. O Brizola faz seu discurso inflamado, como sempre, mas aí ninguém dava bola. E no seu discurso, o João Goulart fala que a disciplina tem que existir de baixo para cima também, não só de cima para baixo. Quando o João Goulart termina o seu discurso, que foi o mais forte da série de discursos que ele dava, a gente tem Tancredo e Brizola conversando, entre outros membros, né, dos seus aliados: olha, agora vai ter um golpe. E o Brizola ainda diz: acho que vai ter que partir de nós. Então, já se tinha essa ideia aí, né, de alguma transformação, alguma mudança, né, vinda através desses atos aí do João Goulart. Tinha essa intenção, sim, existia uma intenção do João Goulart em golpear a Constituição de 1946, né, que estava vigente em 1964. Na sua casa, um general de 60 e muitos anos, Olímpio Mourão Filho, estava lá de pijaminha. Esse discurso aparece na TV, eles ligam a TV, mas vai pro inferno, isso já é demais. E fica a madrugada inteira fazendo disparos telefônicos. É madrugada do dia 31 de março de 1964. Olímpio Mourão vai lá e começa a ligar: general, olha que absurdo aqui, fica do meu lado, vamos tomar esse poder, temos que tirar o João Goulart. Ele começa a fazer esses disparos telefônicos, que era o nome dado, né, na época. De pijama mesmo, diz ele, né? Ele sai para ir para o quartel ali e reunir a sua tropa, porque o Olímpio Mourão, ele toma uma decisão: eu vou tomar o Ministério da Guerra e pronto, vou tomar o poder aqui, depois a gente destitui o João Goulart e faz alguma coisa, mas eu vou descer para o Rio de Janeiro, ele ficava em Minas, e vou tomar o Ministério da Guerra lá. O Olímpio Mourão pega e sai de madrugada, numa operação chamada de Popeye, porque ele fumava um cachimbinho lá, né? Era moda na época, vários generais americanos tinham isso, o general inglês famoso Montgomery também. Então ele tinha essa maneira do cachimbinho lá para ser o carinha, faz a operação Popeye e tá indo para o Rio de Janeiro lá.
A princípio, há sim uma grande movimentação entre o alto escalão do Exército, né, nessa madrugada do dia 31 aí, manhã do dia 31 no Rio de Janeiro também. A gente tem generais que haviam sido excluídos pelo dispositivo de João Goulart, né, que eram, por exemplo, Castelo Branco, Costa e Silva, o Ernesto Geisel. Eles estavam um pouco afastados, né, mas eles também eram conspiradores nesse sentido e fizeram uma movimentação para dar um golpe mesmo ali no Rio de Janeiro. A capital é em Brasília, há 4 anos, mas grande parte dos ministérios, por exemplo, de defesa ali, ficavam ainda no Rio de Janeiro, tá? Então, o golpe seria dado na antiga capital, o Rio de Janeiro. O João Goulart é avisado nesse dia 31 das intenções, né, dos militares. Por quê? Porque o militar decisivo nesse sistema aí era o Cruel, que era um general, né, que tomava conta do 2º Exército em São Paulo. E aí, lá pelas 5 da tarde, dia 31 de março, ele pressiona o João Goulart, né, para o João Goulart mudar a sua política, né, prometer que vai respeitar a Constituição, mudar os seus ministérios, quer dizer, ceder o seu poder, né? Então, professor, quer dizer que um general revoltado saiu lá de Minas para vir para o Rio de Janeiro e assim começa o movimento? Isso aí, é assim, é o estopim. Tá? Já se esperava, até a embaixada americana aqui no Brasil, né, já esperava que em algum momento pudesse dar uma tentativa, né, de golpe, né, dos militares no governo. Por quê? Porque na história do Brasil, esse não seria o primeiro golpe, gente. Vamos contar quantos golpes já tivemos? Quais golpes perpetuados pelo Exército nós tivemos? Então vamos lá. Tirando a independência, né, que é um processo diferente. Em 1889, os militares tomam o poder e afastam Dom Pedro II, no 15 de novembro. Uma república é proclamada, mas através de um golpe militar. Isso eu já falei nos meus vídeos. Em 1930, Washington Luiz, que é o presidente, ele é destituído do poder e preso por militares, né? Depois veio Getúlio ali com o apoio dos próprios militares ali no poder. Então, o 2º golpe militar. Em 1937, o Getúlio usa o plano Cohen, né, e dá o 3º golpe, que é o golpe de Estado Novo. Mas por trás do Getúlio existiam os militares, foi graças aos militares, 3º golpe militar. Em 45, o Getúlio não agradava mais, né, os militares, que agora queriam um Brasil democrático, e o Getúlio sofre o 4º golpe militar da história do Brasil até então. Os militares tomam o poder, aí a gente tem a eleição. Já expliquei tudo isso nas outras aulas, aí é só voltar nos cards, né? Então nós temos o 4º golpe militar. O Getúlio se mata porque nós teríamos o 5º golpe militar, que aí lembram, o Marechal Lott meio que impediu, mas ali estavam os militares de novo se metendo. Em 1961, os militares não querem que João Goulart assuma. Eles iam dar um golpe se não fosse o Brizola, seria o 6º golpe. Então esta, em 64, é a 7ª intervenção dos militares, né, na República Brasileira, é a 7ª vez, tá bom? Não é nenhuma novidade. Quando o Olímpio começa o seu movimento, né, para retirar o João Goulart do poder, grande parte dos generais desiste de formar uma resistência porque eles não querem, né, criar um conflito por causa do João Goulart. Ao invés da gente ter uma resistência dos militares ao movimento Olímpio Mourão, a gente tem uma complacência. Uns querem tirar férias, outros fingem que não estão vendo, e outros grupos favoráveis ao Olímpio, é claro que começam também esse processo, né, para retirar o João Goulart do poder, até para eles terem mais poder nesse governo aí. Então, aquele dispositivo do João Goulart que servia para proteger o governo, ele some na madrugada. Por isso que a gente tem um livro muito famoso, né, que é A Ditadura Envergonhada, que o autor diz, olha, o governo dormiu janguista e acordou revolucionário. Bom, então o João Goulart começa a tomar suas ações. Primeiro ele vai para Brasília, né? Mas percebe que tinha cometido um erro estratégico ao voar primeiro para Brasília do que para Porto Alegre e buscar, né, a resistência junto ao 3º Exército.
Quando João Goulart sai do Rio de Janeiro, ele abre espaço para que o movimento golpista no Rio de Janeiro se fortalecesse ainda mais, né? E aí a gente tem a participação mais ativa de Castelo Branco, de Costa e Silva, de Geisel, né? De vários outros personagens aí do Exército, com a aprovação do Cruel lá do 2º Exército Paulista. Então o João Goulart perde grande parte, né, do seu aparato de apoio militar indo a Brasília, onde ele fica apenas 5 horas e tenta buscar um voo, que até o primeiro voo é sabotado, mas aí ele consegue um segundo voo para Porto Alegre, onde se encontra com Brizola e decide ir até São Borja. Eu não sei o teor da conversa com Brizola, né, mas a gente sabe que o Terceiro Exército já não estava mais articulado com o João Goulart, né? Já havia uma certa desarticulação. O Terceiro Exército, diferente de 1961, não ficaria ao lado do Goulart. O Brizola tenta, claro, formar um núcleo de resistência, mas o João Goulart percebe que é o momento dele ir, né, para São Borja. Ele vai para São Borja, nas suas fazendas lá, assim como o Getúlio Vargas fez em 45. Lembre, o Getúlio é o padrinho político do João Goulart, tá? 1º de abril de 1964, foi golpe ou não, senhor? Eu acho que... não sei. Primeiro a gente tem que saber o que golpe, o que é isso, né? Nesse sentido, golpe na história brasileira, num sentido mais amplo, falando de política, o golpe ele acontece de forma ilegal. Por exemplo, qualquer mudança de governo ilegal é um golpe. Então, cada momento da nossa história que nós desrespeitamos uma Constituição, isto é um golpe. Mas nesse momento, o João Goulart ainda é o presidente segundo a Constituição. Então, os militares e o Congresso, né, vão fazer uma manobra para tentar retirar legalmente o João Goulart do poder. Eles vão declarar vacância do cargo da presidência, quer dizer, o cargo da presidência está vago, o Congresso vai fazer isto, né? E aí o Ranieri Mazzilli, que é o presidente da Câmara dos Deputados, vai assumir a presidência. Então, professor, não foi ilegal? Foi, porque na Constituição o cargo de vacância aconteceria somente se o João Goulart estivesse fora do Brasil, mas ele não estava. Então é o primeiro golpe, um golpe que partiu do Congresso. Em Brasília, o DN se articulava com outros partidos, mas o movimento estava acontecendo, era no Rio de Janeiro. O governo estava realmente no Rio de Janeiro, onde Costa e Silva, o general 4 estrelas mais antigo, né, do alto comando do Exército, ele se declarou o general mais antigo e ele vai ser o comandante do Exército Revolucionário. Então ele vai distribuir os cargos, ele que vai tomar as primeiras ações aí, né? O Ranieri Mazzilli sabe disso e até nomeia ele ministro da Defesa. O Costa e Silva começa a articular vários cargos no governo, onde vai ficar cada general e tudo mais. Na verdade, ele dá um segundo golpe, porque o Costa e Silva não era o general 4 estrelas mais antigo do Exército Brasileiro, tá bom? Ele era o mais antigo do alto comando, tinham 4 generais. Mas, de maneira geral, ele não era mais antigo, então ele não poderia, por via de patente, tomar esta atitude aí. Então, aí nós temos o segundo golpe, né? Querem mais um golpe? Sei lá se vai ter outro, mas vai ter sim. Vai ter um golpe no próprio Costa e Silva, porque membros civis e militares vão ver nesse fortalecimento do Costa e Silva algo negativo, né? E vão indicar para uma eventual eleição para presidente o general Castelo Branco, né? Que era outro membro aí no movimento. Então aí nós temos uma trairagem, não chega a ser golpe ainda. Onde está, professor, a questão dos Estados Unidos, da Operação Brother Sam, que tanto se fala? Gente, os Estados Unidos não participam ativamente do golpe de 1964. Eles não têm participação. Eles têm ciência de que vai acontecer, né? O embaixador Lyndon Gordon, né, no Brasil, ele sabe que vai acontecer sabia que ia acontecer um levante militar a qualquer momento. Ele entendia, né, dessa articulação brasileira que estava acontecendo no âmbito político, né? Ele sabia, ele identificou isso junto com a CIA, claro que sim. Ele comunicou ao presidente americano, né? E o presidente americano pede para que, eu acho que é o
8ª Frota, né, da Marinha Americana partisse para o Brasil, porque se acontecesse uma eventual guerra civil, essa frota americana, esse reforço americano deveria trazer o combustível para manter, né, os apoiadores do golpe militar em combate por mais tempo, até os Estados Unidos tentarem enviar. Houve um planejamento. Os americanos planejaram uma ajuda e um apoio, né, aos militares aqui no Brasil. Houve sim, mas não houve ação alguma, tá, americana neste golpe. Não teve relação dos Estados Unidos com o golpe de 1964 aí, né, que aconteceu. Bom, nós falamos do golpe dos militares, mas a gente tem um movimento entre os próprios políticos opositores de João Goulart, né, que usaram essa ação militar para, claro, ajudar na retirada do João Goulart do poder, né? Por exemplo, quando a gente tem essa manobra na Câmara e no Senado para retirar o João Goulart do poder, a gente tem uma presença mais forte dos partidos opositores do João Goulart, do PSD e da UDN, né? O próprio Juscelino Kubitschek, que tinha sido presidente antes, ele não vai ser um opositor, né, dos militares, até porque ele vai dizer que ele não vai lutar contra os mineiros, porque é de Minas que saem, né, as primeiras tropas do Olímpio Mourão lá. E, na verdade, o que os políticos acreditavam? Acreditavam que os militares só tinham se metido na política, mas que em 65 já teriam eleições novamente. E que até eles viram como um certo alívio essa saída do João Goulart, porque afastava aquele espectro comunista e populista que tanto atrapalhava eles na política. Jornais como o Globo, Estadão, né, e tudo mais, eles vão, inclusive, manter manchetes favoráveis a este movimento militar. Né? Por isso, porque se acreditava que os militares tinham afastado o espectro comunista do poder. Eles afastaram, mas afastaram todo mundo do poder. Vocês vão ver, eles vão se meter no poder mesmo. Dia 11 de abril a gente vai ter uma eleição para presidente, né? E vai ser eleito um general Castelo Branco. Ele vai prometer que vai ficar no poder somente até 31 de janeiro de 1966 e ali ele vai entregar o cargo. Será que é isso que acontece? Não sei, né? Vamos ver lá. Gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.